Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula iremos corrigir atividades referentes à semana 6 do PET do primeiro ano do ensino médio, PET volume 4. Se você gostar do vídeo, aproveite e se inscreva no canal. Esta é a última semana, depois são as atividades complementares. Foi um prazer estudar com vocês. E vamos lá para a correção dos exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte, pessoal. Um bem cujo preço é R$ 15.000 é vendido em 5 prestações mensais iguais. A primeira sendo paga um mês depois da compra, então pós-antecipada, tá? Se fosse no ato da compra, seria antecipada. E esses conceitos estão aí no PET de vocês, tá? Antecipada, pós-antecipada. Então vamos lá. Se os juros compostos são de 5% ao mês, determine o valor das prestações. Então, olha só, aí tem uma fórmula que a gente vai usar, ok? A gente vai simplesmente aplicar essa fórmula aqui para resolver. E eu vou mostrar uma outra maneira também de resolução dessa questão, usando a calculadora HP 12C, que provavelmente não é familiar a todos vocês, tá? É claro, se você tem um celular, você pode baixar um emulador, seria uma calculadora, um aplicativo da calculadora HP 12C, beleza? Aí você vai conseguir fazer os mesmos cálculos que eu de uma outra maneira. Mas o objetivo aqui é concentrar na fórmula, beleza? Então vamos anotar aqui, ó. Meu capital é R$ 15.000, a minha compra, né? A taxa é de 5% ao mês, que eu posso escrever assim também, 5 por 100, que é 0,05, beleza? E o tempo é 5 meses. Usando a fórmula que foi dada para vocês, tem aqui, ó, prestação é igual ao capital vezes a taxa dividido por 1 menos essa soma aqui, né? 1 mais a taxa elevado a menos t, ou seja, o tempo aqui é negativo, tá? Menos t. Aí o tempo vai ficar negativo na fórmula, tá bacana? O que eu vou fazer aqui então é só apenas substituir os valores. O C vale 15.000, a taxa 0,5, a taxa 0,5 e o tempo que vale 5. Fazendo essa substituição, vai ficar com essa cara aqui, beleza? Então não fiz nada demais, só usei a fórmula que foi passada para vocês. Agora, quando eu só multipliquei aqui também, ó, eu somei aqui na verdade, aqui no denominador, 1 mais 0,05 vai ficar dessa forma, 1,05 elevado a menos 5. E como esse cara está multiplicando essa fração, eu vou multiplicar o 15.000 por 0,5 e vou achar 750. Então, vou pegar 750 e dividir por esse denominador. Então, a dúvida aqui, pessoal, é como fazer isso na calculadora, porque isso aqui eu não vou fazer à mão, vou fazer na calculadora, tá? Então, o que eu diria para vocês? Vocês vão digitar 750 dividido, abre parênteses, 1 menos esse número aqui, tá? 1,05 elevado aqui, esse chapéuzinho, tá? Então, você pode colocar assim, ó, lá na sua calculadora, você digita x, aí lá tá x ao quadrado, tá? Mas quando você fizer isso, você pode vir aqui no quadrado e substituir, porque vai aparecer, acho que vai ficar um chapéuzinho, beleza? E aqui vai ficar um 2. Você apaga esse 2 lá na sua calculadora, tá? Vai depender da sua calculadora, qual que é. E você coloca aqui menos 5, beleza? E aí você vai encontrar seu resultado. Aí quando você apertar igual, você vai encontrar que a sua parcela é de R$ 3.464 centavos, R$ 3.464,62. É claro, se você tem um bem aqui de 15.000 e as 5 prestações, você dividir por 5 vai dar 3.000 cada parcela. Mas como tem os juros, então ficaria aqui, ó. O que passou de 3.000 é juros, tá? Então você vai ter aqui, ó, 464,62 vezes 5. Então você tem mais de R$ 2.300 de juros, tá? Fazendo um cálculo aqui rápido de cabeça. E a outra opção seria você usar a calculadora HP12C, tá? E o que você vai fazer lá? Você vai ver que é bem mais rápido. Você vai lá e digitar ó, GEND, ok? Então esse END aqui significa que o pagamento da prestação é no final, após um mês, beleza? Não é no início, como vai ser a questão número 2, tá? Aqui é depois de um mês. Depois você vai digitar 1.500 CHSPV. Esse PV seria seu valor inicial, tá? É o valor do seu bem. Depois 5i, o i é a taxa. 5t, que é o tempo. E depois vai digitar PMT. PMT é o valor da prestação. Quando você fizer isso, você vai encontrar o valor da prestação aqui, ó, 3.464,62. Então veja que na calculadora aqui, ó, ficou bem bacana a gente fazer, entendeu? É claro que no PET está ensinando vocês a fazer dessa forma e é importante que vocês aprendam dessa forma, mas tem essa segunda forma aqui que é bem mais prática, beleza? Questão número 2.
Um bem cujo preço é 15 mil reais é vendido em 5 prestações mensais iguais, antecipadas. A primeira parcela é paga no ato da compra, beleza? Então tá aqui, ó, diferente da questão número 1. Se os juros compostos são de 5% ao mês, determina o valor das prestações. O que nós vamos fazer? Eu sei que o valor do bem é 15 mil, tá? A taxa é 5% e são todos os valores iguais ao anterior, ok? O que vai mudar aqui é a fórmula, beleza? Então teve acréscimo desse termo aqui na sua fórmula. O que vem diferente na fórmula é esse termo que você vai pagar antecipado. No ato da compra você vai dar aquilo lá que a gente chama de entrada, tá? Então, o valor da parcela da prestação seria o quê? Eu vou fazer as substituições aqui, tá? O capital é 15 mil, 1 mais a taxa, então tá aqui de baixo, ó, 1 mais a taxa, o denominador. Aqui é a taxa, aqui é o tempo, aqui é o i, tudo bem? Agora eu vou só somar, eu somei esse termo aqui, 1 mais esses dois termos, né? Essas duas parcelas, então eu encontrei 1,05. Aqui eu também somei essas duas parcelas, encontrei esse valor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 15 mil por 0,05 e depois dividir por esse valor, 1,05. Eu posso fazer isso tudo na calculadora, tá? Aí quando eu fizer isso, ó, multipliquei 15 mil por 0,05, se você se lembra, nós íamos encontrar 750, tá? E quando você dividir por 1,05, você vai encontrar 714. Aí a mesma ideia. Agora você vai fazer a mesma coisa na calculadora, como você fez anteriormente, tá? 714,29 dividido, coloca os parênteses, tudo bonitinho, igual nós conversamos lá na questão número 1, beleza? E quando você apertar igual, você vai encontrar o valor da parcela. Então seria a parcela aqui, ó, de 3.299,66 centavos. Ok? Então você vai dar de entrada 3.299,66 e depois mais 4 parcelas de 3.299,66, ok? É uma de entrada e depois mais 4, ok? E aqui, usando a calculadora HP12C, a ideia seria semelhante. Só que agora eu vou colocar assim, ó, GBegin. Esse begin significa que é no início da compra, tá? Eu tinha que colocar dend, que era depois de um mês, lá na questão número 1. Agora só vai mudar esse begin, que é no ato da compra. Você vai digitar 15 mil, CHSPV, que é o valor do seu bem. Aí depois 15i, que é a taxa. Depois 5t, que é o tempo. Depois PMT. Quando você digitar PMT, você vai encontrar o valor da prestação. 3.299,66, beleza? Então aqui fica bem simples, eu diria que bem simples a questão, tá? Se você aprende a fazer aqui na calculadora HP. É claro que se você... Um aplicativo você consegue baixar de graça, né? Mas se você for comprar essa calculadora, seria mais de R$ 200. Então talvez seja mais interessante aprender a usar a fórmula aqui no momento, tá? Mas como eu falei, tem um aplicativo aí que ajuda vocês. Questão número 3. Uma dívida de 15 mil reais é paga em 5 meses pelo sistema francês de amortização, com juros compostos de 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Lembre-se que em uma tabela price, as parcelas são constantes de mesmo valor. Então, tá, as parcelas são constantes. Todo mês eu vou pagar sempre o mesmo valor. Tem uns exemplos aí no pet de vocês também como fazer isso. É uma questão mais demorada, tá? Eu já vou aproveitar o exercício 1 e você se lembra que a parcela, ok? Eu teria que calcular o valor da parcela aqui, mas como eu já tenho o valor da parcela, eu vou simplesmente usar, beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Eu tenho a tabela pronta, coloquei para vocês e eu vou explicar como que eu construí essa tabela, tá bom? Aqui o número de prestações, 0, aqui depois 1, 2, 3, 4, 5. Então lembra que esse 3.464 é o valor da minha prestação depois de um mês. Então aqui, ó, de entrada eu não dei nada, ok? Então a minha dívida é de 15 mil reais, ok? Minha prestação vai ser fixa aqui, ó, vai ser esse valor a todo o tempo. Eu vou pagar esse valor, tá? Durante os 5 meses. Aí o que vai acontecer? Aqui, ó, tem 15 mil vezes os juros, ok? Então, se a minha dívida é de 15 mil, eu vou pagar de juros quanto no primeiro mês? 15 mil vezes essa taxa, vai ser 750. Ou seja, no fim das contas, a minha prestação é esse valor, menos 750. Então, eu estou pagando apenas R$ 2.714,72 da minha dívida. Então, a minha dívida depois de um mês seria o quê? 15 mil menos esse valor, que vai dar 12.285,28. Beleza? Aí no segundo mês, essa é a minha dívida. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar o valor da minha dívida atual
vezes a taxa. Então, os juros que eu vou pagar do primeiro para o segundo mês é R$ 614,26, ok? Então, daquela prestação fixa que eu estou pagando todo mês, R$ 3.464,62, R$ 614,26 são juros, tá? Então, eu vou vir aqui e subtrair, eu vou ficar com R$ 2.850,36. Ou seja, da minha dívida, que era R$ 12.285,28, eu paguei apenas R$ 2.850,36 no segundo mês, tá? Quando eu subtrair, eu vou ficar com a dívida de R$ 974,92. Para o terceiro mês, eu vou lá e calculo os juros em cima desse valor restante. Eu vou ter R$ 471 de juros. A parcela que era esse valor, menos esse juro aqui, eu vou estar pagando R$ 2.991,87 da minha dívida. A minha dívida é R$ 9.434,92, menos R$ 2.991,87, eu vou ficar devendo R$ 6.442,05. Ok? Eu vou continuar com essa brincadeira, para quantas parcelas forem, tá? Eu vou vir aqui, ó, o valor atual da minha dívida é esse aqui, 6.442 vezes 0,05. Então, eu vou pagar R$ 322 de juros. Mas a minha parcela é de R$ 3.464,62. Menos os juros, então, na verdade, eu estou amortizando, eu estou pagando apenas R$ 3.142,52 da minha dívida. Então, se era 6.442 menos 3.142, vai ficar 3.299,43, beleza? Eu vou lá e calculo os juros que eu vou pagar em cima desse valor. Eu estou devendo 3.299,53. Vezes a taxa aqui, que é 0,05. Eu vou pagar de juros aqui na última prestação R$ 164,98. A minha parcela é R$ 3.464,62. Menos R$ 164,98. Então, eu vou ter que pagar R$ 3.299,64. A minha dívida era de 3.299,53 menos 3.299,64. Eu vou ficar devendo R$0. Eu coloquei entre aspas aqui, pessoal, porque a todo momento nós estamos usando valores aproximados com duas casas decimais, tá? Então acaba dando uma pequena diferença. Isso vocês podem observar que no final aqui, ó, deu uma diferença de 11 centavos. Aqui era 53 e aqui deu 64. Ou seja, é como se eu estivesse pagando 11 centavos a mais, tá? Mas isso aí não é relevante não, tá? É só porque eu usei aproximações. Mas aqui é só para vocês verem também que no final vai fechar. No final não vou ficar devendo nada, beleza? Então essa diferença aqui de 11 centavos é irrelevante, digamos assim. Ok? Se você quer saber quanto você pagou de juros, é só você vir aqui, ó, 750 mais 614, mais 471, mais 322, mais 164. Aí você vai encontrar exatamente o valor que você pagou de juro, beleza? Agora nós vamos para a questão 4, e a questão 4 é diferente. Enquanto que essa aqui, na questão 3, na tabela Price, né? Nós estamos aqui trabalhando com a tabela Price. A tabela Price é o juro, a parcela é fixa, tá? Já na questão 3, na questão 4, nós vamos ver na sequência, a amortização aqui vai ser um valor fixo, beleza? Então, nós vamos lá para essa questão. Uma dívida de R$ 15.000 é paga em 5 meses pelo sistema de amortização constante, com juros compostos 5% ao mês. Faça a planilha de amortização. Lembre-se que no saque as amortizações são constantes, de mesmo valor. Então, olha só, pessoal, tem a tabela pronta aqui e vamos discutir como foi feita. Aqui eu tenho o número das prestações, assim como na tabela anterior. Aqui o valor das prestações, vocês observem que o valor das prestações não são constantes, ok? Aqui eu tenho os juros e aqui a parcela de amortização. Na verdade, aqui, ó, a parcela, como eu falei para vocês lá na outra questão, a parcela aqui vai ser um valor fixo, beleza? Então, se a minha dívida era de R$ 15.000, todo mês eu vou descontar R$ 3.000 até zerar, beleza? Então, no primeiro mês descontei 3.000, sobrou 12.000, depois 12.000 menos 3 vai dar 9 e assim por diante. Mas como que a gente vai construir essa tabela? Primeira coisa, eu vou calcular a amortização aqui. Vou pegar os 15.000 e dividir em 5 parcelas, que vai dar R$ 3.000, ok? Depois que eu fiz isso, eu vou lá no primeiro mês. Primeiro mês, qual o valor de juros que eu vou pagar no primeiro mês? 15.000 vezes a taxa, então vou pagar R$ 750 de juros. Então a minha amortização, eu quero amortizar R$ 3.000, ok? Na minha dívida eu quero pagar R$ 3.000.
Então, quanto que eu vou ter que pagar? Eu vou ter que pagar os R$ 3.000 mais os juros, ou seja, eu vou pagar 3.750, ok? Mas eu vou descontar aqui só R$ 3.000, porque o restante, os 750 foi juros, ok? Então, esse valor que eu paguei aqui foi de juros. Então, lá no segundo mês, a minha dívida agora é de R$ 12.000, beleza? Eu vou lá calcular 12.000 vezes 0,05, que é a taxa de juros, eu vou pagar R$ 600 de juros. Mas como eu quero amortizar R$ 3.000, todo mês eu tenho que amortizar R$ 3.000 pelo sistema aqui, ó, de amortização constante. Eu vou pegar os 3.000 mais os R$ 600 de juros, então o valor da minha prestação tem que ser 3.600, ok? Aí eu vou lá para o terceiro mês, eu descontei R$ 3.000, os 600 eram juros, ok? Lá na questão anterior, o juros estava embutido, aqui eu estou, digamos, na hora de descontar os juros, eu não vou descontar, beleza? Aqui 12.000 menos 3.000. Então, o valor a mais que eu vou pagar são de juros, no caso, R$ 600 aqui na segunda parcela. Então tá, 12.000 menos 3.000 deu 900. 900 menos 3.000, ou melhor, vamos parar aqui no 900. 900 vezes 0,05, que dá R$ 450, ou seja, eu vou pagar R$ 450 de juros. Então o valor da minha parcela é esse aqui, ok? 3.000 mais 450. E vou descontar na minha dívida R$ 3.000. Então, a minha dívida agora é de R$ 6.000. Eu vou vir aqui, ó, vezes 0,05. Então, no quarto mês, eu vou pagar R$ 300 de juros, ou seja, o valor da minha parcela é 3.300, beleza? Mas eu vou amortizar apenas R$ 3.000, então a minha dívida restante é de R$ 3.000. Então, lá no quarto mês, depois que eu pagar a minha parcela, eu vou ficar devendo R$ 3.000. Vamos lá calcular o juro dessa parcela do quarto para o quinto mês. R$ 3.000 vezes 0,05, eu vou pagar um valor de R$ 150 de juros. Tudo bem? Então, se você observar, nossos juros vêm decrescendo, 750, 600, 450, 300, 150. Então, a cada mês está descontando R$ 150. Esses R$ 150 é justamente o valor que eu estou pagando a minha parcela. Então, ó, eu estou deixando de pagar juros de quanto? Se você pegar 3.000, que é o valor que você pagou de sua parcela, ou melhor, 3.000, o valor que você pagou da sua dívida, vezes 5%, isso aqui vai dar 150, ou seja, todo mês você está pagando R$ 3.000, ou seja, você está deixando de pagar, você vai deixar de pagar R$ 150 de juros referente àqueles R$ 3.000 da dívida, beleza? Então, como eu falei, na última parcela aqui, ó, R$ 3.000 vezes 0,05, R$ 150. Então, o valor da sua parcela, a última parcela que você vai pagar não é R$ 3.000, você vai pagar 3.150, mas você vai descontar da sua dívida apenas R$ 3.000, que a amortização que é constante, beleza? Então, 3.000 menos 3.000, você vai ver que vai fechar aqui certinho, beleza? Então, você não deve nada. E quanto você pagou de juro? Se você quiser saber quanto você pagou de juro, como eu falei, é só você vir aqui na tabela e somar 750 mais 600 mais 450 mais 300 mais 150, beleza? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. É interessante que vocês não copiem essa tabela, mas procurem entender como ela foi construída, beleza? No PET vocês têm dois exemplos, um semelhante ao exercício 3 e um semelhante ao exercício 4. Recomendo que vocês tentem entender. É claro que lá está até um pouco mais complicado para você entender se for a primeira vez que você está estudando, beleza? Então, pausa o vídeo aí, assista quantas vezes for necessário para que você possa entender, beleza? Espero ter ajudado vocês. Agora são as atividades complementares que vocês vão fazer. Feito isso, vocês estão de férias e talvez a gente se encontre o ano que vem. Abraços e até lá!